Bócio nodular benigno, 4,2 centímetros. Precisa fazer cirurgia, já fez 2 punções benigno. E emendando a mesma pergunta da pessoa, é interessante, alcoolização pode ser feita em um bócio nodular benigno? Então, alcoolização, já respondendo, eu tenho experiências muito ruins com pacientes que foram para esse tipo de tratamento. A alcoolização é o quê? É você, ao invés de aspirar, né, conteúdo do nódulo que é feito na punção, você injeta álcool dentro de uma lesão como essa, na promessa de você meio que causar uma reação e esse nódulo regredir. Já tive pacientes que fizeram várias sessões desse procedimento, muito doloroso, ao final não teve nenhuma diferença. Já tive uma paciente que foi para essa alcoolização e saiu de lá com uma lesão do nervo laringeu recorrente, meio que o álcool extravasou e acabou causando uma reação próxima ao nervo e teve uma paralisia de prega vocal, então teve uma complicação da cirurgia sem passar pela cirurgia, né? E o outro ponto, que é aí trazendo a primeira pergunta, aqui é um paciente com um nódulo exatamente com essas características, uma paciente que eu operei, nódulo de 4 centímetros, mole à palpação, aspecto benigno clinicamente, aspecto benigno ao exame de ultrassom, punção benigna, e essa paciente, como era um nódulo visível que estava incomodando, e em geral, acima de 4 centímetros já tem indicação de cirurgia mesmo, porque pela imagem você consegue ver que ele distorce toda a anatomia, ele empurra todos os tecidos ao redor. Então, essa paciente fiz a cirurgia com a biópsia de congelação, não tinha nada do outro lado, enviamos o material para o patologista enquanto a gente fazia hemostasia e já começava a fechar, né, aguardando uma resposta benigna. E no final, quando o patologista me ligou, disse câncer de tireoide. Então nós removemos os pontos, como a paciente ainda estava anestesiada, removemos o outro lado e realmente no final era um câncer de tireoide. O paciente teve uma recuperação muito boa. Depois da biópsia, nós encaminhamos a paciente para a iodoterapia, porque era um tumor de 4 centímetros. Então os exames eles têm limitações e às vezes, né, apesar de ter 2 punções benignas, ele pode não ser benigno. Então, nódulos desse tamanho, 4 centímetros, principalmente quando eles distorcem essa região e principalmente em pacientes jovens que têm, né, já todo o sintoma nessa região e vão viver por muito tempo, a conduta é cirurgia, é remover, né? Não é normal um nódulo na tireoide de 4 centímetros. Às vezes, alguns profissionais caem nesse viés, essa ideia de achar que é um nódulo benigno, é um tumor bonzinho, sendo que pode não ser bonzinho, pode ser um câncer de tireoide, como esse caso aqui, tá? Que não é tão incomum. Inclusive, eu já atendi pacientes com essas mesmas características que não operaram e lá pelos 50, 60 anos, que é uma idade em que o câncer de tireoide se torna mais agressivo, quando descobriram, o tumor já estava se espalhando para os linfonodos do pescoço ou já estava com metástases no pulmão. Então, tome muito cuidado com tratamentos tão conservadores ao ponto de não operar algo que tem que ser operado. Quem decide se tem que operar ou não realmente é o cirurgião.